Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela obra, pela vida, pelo trabalho supernatural que o Senhor está fazendo em toda a vida. Oramos, Senhor, que irás completar a sua obra no nosso coração, para que nos prepares, nos torne dignos, capazes de fazermos o trabalho desta visão celestial que nos chamaste para fazer em nome de Jesus. Oramos que a sua palavra não cairá por terra, mas vai penetrar num coração preparado e produtivo e produzir frutos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Um outro amém. Deus te abençoe e abençoe o seu amém. Atos 9, 15. Disse-lhe, porém, o Senhor. Aqui era Ananias, que devia ir para Saul e para a chamada. Ele não era um apóstolo, ele não era um profeta, ele não era um evangelista conhecido, nem um pastor conhecido, nem um professor conhecido, mas um certo discípulo. Quando falamos de um vaso escolhido, não apenas falamos de um apóstolo, não apenas falamos de um profeta, não apenas falamos de um evangelista, pastor ou professor de uma igreja local. Aqui era um certo discípulo de nome Ananias. Ele foi um vaso escolhido para levar a decisão do Senhor para o Saul de Tarso. Paulo tinha algo que você tem que fazer. Disse, vai já a Damasco, vai para lá, vou te enviar alguém, um vaso escolhido, que te fará saber o que deves fazer. Vá, porque este é um vaso escolhido. Ananias, escolhido por um outro vaso escolhido pelo Senhor. Estás aí, tu podes até pensar de um pastor, um apóstolo ou um evangelista internacional como um escolhido. Quando Deus te envia como discípulo, como filho de Deus, e Ele te manda, você é um vaso escolhido. Acorda. Pode ser uma mulher, e Deus te enviar para falar com um homem chamado seu marido. Você, como um vaso escolhido lá, tens que fazer algo no tempo em que estiveres viva, naquele ministério, daquele vaso escolhido para a vida daquele homem. És um homem que vieste antes e fizeste um voto.
no altar. Você casou esta mulher. Deus quer que faças um trabalho, um ministério na vida daquela mulher para tornar a ela uma candidata para o céu. Um pregador sozinho não irá ser capaz de fazer sozinho. Por isso Deus manda este homem. Você é um vaso escolhido para a vida daquela mulher. Tens um trabalho por toda a vida. Foste empregado num lugar para trabalhar. Pode ser na igreja ou uma companhia ou empresa. Tens algo por fazer lá? Foste para lá? O Senhor te treinou, te educou, te equipou. Agora Ele te manda. Tudo que aprendeste na escola, em casa, Ele diz que eu te mando para lá para edificar. Naquela empresa, eu te mandei para lá. Você, naquele lugar, és um vaso escolhido. Agora vieste para a igreja. Existe uma missão por ser feita. E Deus te manda dentro deste campo, esta missão, como um vaso escolhido. Temos uma aldeia lá, ou uma vila, muito longe do distrito. E as pessoas podem não deslocar-se daquele lugar distante para o distrito longe deles. É preciso sempre subir carro para ir para lá. É preciso subir um barco para atravessar para lá. E Deus te escolhe para você ocupar aquele lugar como um vaso escolhido. Estás orando privadamente em casa. Você vê o Senhor no caminho e não sabes qual é a direção por tomar. E Ananias vem ao seu encontro. Isso não acontece numa comunhão de adoração, não acontece e não há ninguém que está liderando orações, estás apenas sozinho naquele lugar. E o irmão bate a porta. O Senhor mandou a ele para ele te dizer, para responder a pergunta que tu fazes. Senhor, o que é que eu farei? Vá a Damasco, te será mostrado o que é que farás. Estás orando. Saul estava orando durante 3 dias, 3 noites. Não comeu, não bebeu, orando apenas. O Senhor mostrou a ele numa visão. O homem vem. Não é um apóstolo, não é profeta, não é um evangelista, não é pastor, não é professor, apenas um certo discípulo que foi enviado para te dizer: Deus trabalha às vezes no fim da linha. Do lado de Saul, vimos a ele numa visão para ser mandado para ti. Mas para o caso de Ananias, ele recebeu do Senhor. Agora o Senhor diz: vai ao seu caminho, porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos
26. Reading from verse 16. Atos 26. 26, 16. But rise Mas levanta-te upon e põe-te sobre os teus pés, for I porque appear te apareci to thee. por isto. His purpose. A chosen vessel Vaso escolhido, given the purpose of life. lhe será dado propósito da vida. Este propósito da vida Straight on. é este que vai se concentrar nele, vai se focar nele Don't turn to the right. e te fará não ir para a esquerda, te fará não ir para a direita, Don't do te fará não fazer qualquer outra coisa a não ser que sigas aquele propósito. Você não lhe traz activity. atividades estranhas The purpose que não vão em alinhamento com o propósito in pelo qual ele é vaso escolhido, marido escolhido, uma esposa escolhida, trabalhador escolhido, servo escolhido e obreiro escolhido, pregador escolhido, pastor escolhido, missionário escolhido. Há propósito. Diariamente, ele repara naquele propósito no meio de tudo que ele faz, pequeno ou grande, tudo irá em alinhamento àquele propósito. Eu apareci para si, por esta razão, para te tornar. Deus apareceu para ti. Deus fala também para si. E Ele define o propósito, o trabalho que deve ser feito. Independentemente do teu conhecimento, não basta. Ele tem que te fazer tudo que aprendeste até ao tempo que te tornaste vaso escolhido. Did he go to school? Paulo Yes, he did. não foi à escola ontem, Languages, não aprendeu línguas, Greek, grego, hebreus Aramaic. e o aramaico. See, a great citizen, Será que ele era cidadão grego a Pharisee, de Roma? Era fariseu? Sim. Será que ele aprendeu algo? Sim, aprendeu bastante. Mas everything he learned, tudo que soube, not tudo que aprendeu não era suficiente. must O Senhor deve te fazer into that capaz de cumprir aquele título do vaso escolhido. Ele diz: eu te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas at the beginning of being chosen no princípio as a vessel. tem sido escolhido como vaso. Things you have seen, As coisas que viste you're capable, te tornaram capaz, competente, feel that, to preach that. ele vai te revelar para pregar isso. Mas haverá ponto A minister, de escolhido ministro, escolhido missionário, escolhido pastor, escolhido apóstolo, escolhido trabalhador, empregado, que no tempo que escolhido não sabes de todas as coisas, não viste todas as coisas, in the which e daquelas pelas quais te aparecerei ainda. a great mistake you have made. Na chamada, dos grandes erros que podes cometer é pensares que Point of
você soube de tudo no ponto da tua chamada, que isso basta. E for the next 30, que os próximos 30, 40, 50 anos vai ser a mesma coisa que foste dado do princípio. Há coisas daquelas pelas quais te aparecerei ainda. 17. Livrando-te deste povo unto whom e dos gentios a quem agora te envio. 18. Para abrires os olhos. if your eyes are not open, Se os seus olhos não estão abertos, não irás abrir os olhos dos outros. open to the scriptures, Os olhos não estão abertos para as Escrituras, não serás capaz de abrir os olhos dos outros para as Escrituras. Se os seus olhos não estão abertos para o poder de Deus que opera na vida, não serás capaz de abrir os olhos das outras pessoas que o poder de Deus opera nas suas vidas, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz. Se você não foi convertido, não foste convertido das trevas da religião, of materialism, das trevas do materialismo, of religion, das trevas da religião. Se os seus olhos não foram abertos, não serás capaz de abrir os olhos dos outros e os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus. Se você não foi totalmente convertido do poder de Satanás a Deus, não serás capaz de converter os outros do poder de Satanás para Deus. Eu vos disse, in the white garment church, na igreja das roupas brancas, there were things há coisas que fazíamos lá. at that time Naquele tempo, where I was going, é onde eu frequentava. Eu estou falando daquele tempo. Não sei como as coisas são. Há coisas que não estavam nesta Bíblia. Há coisas que obviamente eram diabólicas, que podiam tomar essas coisas e fazer essas coisas particularmente 7 vezes. E sempre que houvesse um inimigo, havia uma palavra que podiam falar 7 vezes contra essa pessoa e esta pessoa haveria de sofrer. Então isso é diabólico. Então tinha que pregar as pessoas, transformar o poder de Satanás para Deus. Se eu tivesse que fazer isto, eu mesmo tinha que ser convertido primeiro do poder de Satanás, daquelas práticas do ocultismo satânico. Eu deveria ter me convertido não só do poder de Satanás, mas do poder da psicologia. Eu estudei psicologia. a lot of things, Há muitas coisas que chamam de hipnotizar. Os psicólogos são de Satanás, era de Satanás. Se eu não tivesse me convertido dessas coisas, other people, eu não seria capaz de converter as outras pessoas do poder de Satanás para Deus. Se és um vaso escolhido, significa tens que converter as pessoas the ways of the world, dos caminhos do mundo of God. à palavra de Deus. Se você não se converteu de todas essas coisas, não serás capaz de converter nenhuma outra pessoa. Continua dizendo, May receive, para que recebam o perdão. forgive, Se não recebeste o perdão, como vais ajudar os outros? forgive. Para receberem a remissão dos seus pecados. Diz, And an inheritance e um lugar entre which os santificados by faith pela fé
mim. Quer dizer, a fé em Cristo. 19. Whereupon Pelo que, King Agrippa ó rei Agripa, was not não fui disobedient desobediente heavenly, à visão celestial. but becomes A pessoa a chosen vessel, que se torna um vaso escolhido a heavenly é dado uma visão celestial. vision. Será que tens uma visão celestial na sua chamada? As a pastor, Você como pastor, as a teacher, você como um professor, as an evangelist, você como um evangelista, vision, será que recebeste uma visão celestial como um vaso escolhido para a sua esposa? Será que ou qualquer tem muitas mulheres no mundo. can do for this man what you, Será que vessel, você are supposed to do. pode fazer para aquele homem como alguém escolhida por Deus tem que fazer para aquele homem? Tens uma visão que Deus falou para si. Será que Deus ainda continua falando para si o que tens que fazer para abrir os olhos e converter essas pessoas do poder de Satanás para Deus, para fazer essas pessoas terem a certeza da sua chamada, eles fazer que sejam partes da herança dos santificados? Must have Tens que ter heavenly vision, a visão celestial. you, Se você the chosen é vessel. um vaso escolhido. Quero te fazer uma pergunta agora. Vision Marido, for your wife. qual é a visão celestial que você tem para com a sua esposa? Que você, tão somente só você, vai contribuir por ela, para ela se tornar aquilo que Deus lhe fez para ela ser. Você é um vaso escolhido? Mulher, posso te fazer pergunta? Qual é a visão que tens como esposa para ele, More than that, para cumprir a visão celestial? clean and neat. Você não só é para limpar lá em casa, deixar o ambiente limpo, mais do que isto, a vida do Adão, Called Adam for havia um propósito que a Eva tinha que cumprir na vida do Adão. chosen vessel. Diz que eu lhe darei um vaso escolhido. É um vaso For him, compatível. vessel. É um vaso escolhido. Por isso, Deus fez a Eva. Responda lá a minha pergunta. Será que a Eva foi capaz de cumprir a missão que ela foi chamada para cumprir na vida do Adão? Did she carry on Será que ela levou esta missão? only vision? A visão celestial, o propósito da criação dela e ser dada como ministra em casa para a vida do Adão. Vocês podem responder isso agora. Vamos lá. Você, eu, és tu pregador, visão celestial, és missionário, visão celestial, és um professor, a visão celestial. Depois de você dar aulas, Has been done. o que fizeste? Forgiveness. Será que eles receberam um perdão? Será que eles receberam herança pelos santificados? Será que eles receberam uma conversão definitiva do poder de Satanás? Será que as pessoas que você ministra para elas estão crescendo, estão levantando na vida espiritual, estão a reconhecer a Deus? O que você vai fazer depois de cumprir o ministério de um vaso escolhido? Pensa sobre isto. Estamos falando sobre os vasos escolhidos com a visão celestial. 3 coisas iremos ver: a conversão de um vaso desafiado pela voz celestial. 2, a consagração
do vaso escolhido com a visão celestial. Ponto número 3 é a comissão para um vaso atarefado com os valores celestiais. É a conversão de um vaso desafiado pela voz celestial. Estamos olhando 3 coisas debaixo deste tópico. A convicção de um pecador religioso. 2, a conversão de um santo justo. 3, o comando do servo para o servo renovado. Vamos para a convicção de um pecador religioso. Aqui está o Paulo. Atos capítulo 9, 3. Atos 9, versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor do céu. O Senhor prendeu a ele. Eu oro que o Senhor irá nos prender. Amém. Ele estava a viajar. Ele estava a viajar, fazer algo que ele costumava fazer. Ele gostava de fazer essas coisas. Quando ele via crentes presos, sendo colocados na prisão, ele gostava. Era um perseguidor da igreja. Quando viu aquelas mulheres crentes, ele prendia, lançava na prisão. E elas choravam. As crises delas traziam gozo para ele. Quando ele via famílias sendo separadas, destruídas pelos seus projetos de perseguição, e ele era efetivo no trabalho que ele fazia e ficava feliz. Agora, ele queria viajar para outra cidade. Ele fez isto em Jerusalém, que ele espalhou os crentes que estavam lá em Jerusalém. Ele teve um sucesso poderoso no projeto que ele tinha de ser um espalhador, separador da igreja. E ele agora queria ir fazer em Jerusalém. E ele queria a próxima cidade. Por isso que ele estava numa viagem. Mas o Senhor o prendeu. Chegou próximo, Damasco. De repente, subitamente, o cercou um resplendor do céu. 4. E caindo em terra. E caindo em terra. Se ele tivesse continuado a fazer como profissão dele e chegasse o fim da vida dele, se o projeto dele, ele não só teria caído na terra, ele teria caído na terra sim, seria enterrado, mas ele teria caído para o inferno. A não ser que Deus aprenda um pecador, a não ser que Deus pare um pecador, os caminhos que ele está a seguir na sua vida, não só ele cairá na terra para morrer e ser enterrado eventualmente, mas cairá para o inferno. Mas aquele caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia:
Saul, 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 por que persecutest thou me? me persegues? Por que? Why? Por que? Do against O Christ? que fazes contra Cristo? Por que? O que fazes contra os apóstolos de Cristo? Por que? O que fazes Saints of contra os santos de Deus em Jerusalém? Por quê? Por quê? O que estás fazendo contra os seguidores de Cristo na igreja sede? Por quê? Por quê? O que estás fazendo contra as pessoas que consagraram suas vidas a Cristo? E você está a espalhar essas pessoas. Estás mandando embora essas pessoas. Perderam as suas residências, perderam as suas habitações. Porque o que eu fiz contra ti? 5. And he said, E ele diz: Lord, quem és, Senhor? said, E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A igreja é o corpo, Cristo a cabeça. O que tu fazes contra o corpo, estás fazendo contra mim, a cabeça. O que tu estás fazendo disciple contra os discípulos, membros, thoughtlessly. sem pensar, estás fazendo contra Cristo. It is hard for thee É algo pesado você lutar contra os arguilhões. 6. E ele tremendo, he trembling. e ele tremendo, quando ouves a palavra. The Lord shows you E o Senhor te mostra que atualmente actions as suas ações, directing you towards that helpless member. você pensa que estava sendo direcionado para aqueles membros sem ajuda, That Lord mas as suas ações estão indo contra o Senhor. E ele disse: eu sou Jesus, persecute, destabilize. desestabilizado, perseguido. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor. Ele chamou a ele Senhor. Agora ele reconhece que era Jesus. Ele deu a sua vida a ele, rendeu-se em conversão, abandonou o seu propósito. Ele abandonou aquilo que era o seu alvo. Ele abandonou o que ele queria ir fazer em Damasco. Ele tinha lá uma carta, uma acreditação para lhe mostrar Ascertain e para poder ter, era uma credencial. Quando ele chegasse lá, que tem a credencial da autoridade, tudo aquilo no momento do tempo, ele abandonou essas coisas todas, o que ele ia fazer, e isso chama-se conversão. E ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? O Senhor lhe disse: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. He didn't go back to Jerusalem. Não voltou mais para Jerusalém, não foi mais a Jerusalém. Jesus disse a ele: vá a Damasco. So he didn't argue. Ele não discutiu, He didn't say, tell me the name of the person. ele não disse: dê-me lá o nome da pessoa. Qual é a casa onde eu tenho que entrar? Ele não quis provar And ask questions, a Jesus, dizer que eu sou ignorante e fazer perguntas. giving me the complete, Dizer que Jesus, você não está me dar um mandamento completo. simply, humbly, Simples, humilde, mas de forma simples, humilde, tudo mudado, ele foi. converted Este é a mente de um homem soul, convertido, uma alma convertida, um homem com um propósito. Estamos ouvindo agora sobre workers, desta
conferência global de obreiros. Será que ele falou para si? any decision, Será que tomaste alguma decisão? changed any purpose, Será que mudaste algum propósito, algum plano, algum objetivo? your heart, Assim que o seu coração se converte sobre o seu senhorio, what you intended, ou o que você planificava fazer the conference, depois da conferência, you still ou antes da conferência, o que tinhas como plano antes, vais continuar fazendo? Será que não ouviste a palavra? not pray, Você não orou o suficiente, you still do mas ainda queres fazer o que sempre vens fazendo. Queres pensar da maneira que você vem pensando. Quando nós conhecemos a Ele, and call Him, ouvimos a Ele e chamamos a Ele, Senhor, that the há de haver convicção e conversão. 2. Estamos olhando conversion, a conversão righteous, para o santo justo. A conversão para o santo justo. Conversão significa o quê? state, Você estava num estágio e passas para um outro estágio da mente. De uma estatura para uma outra estatura mais alta e melhor. chapter 9, verse 6, Atos 9, 6. 9 verse 6, Atos 9, 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, what thou have me to do. que queres que faça? Asked a question like that from Nunca havia feito uma pergunta que nem esta para o Senhor Jesus. any question at all. He'll ask Gamaliel. Se tivesse uma pergunta, havia de ir perguntar Gamaliel. Gamaliel, és meu professor, meu mentor. O que queres que eu faça? Se tivesse que fazer uma pergunta, ele tinha que ir fazer aquelas pessoas que escreviam carta que lhe mandavam para ir espalhar a igreja. Mas agora, a conversão significa o quê? Mudança de mestre, mudança do senhorio, mudança de pensamento, mudança do progresso, mudança de propósito. Agora é o Senhor a quem ele submetia-se em todas as áreas da sua vida, na sua mente, foco, projetos, planos. Senhor, o que queres que eu faça? It's now in your hand. Agora tudo está nas suas mãos. The first Tens say, a primeira palavra na minha vida, tens now say, a final palavra na minha vida. E o Senhor disse-lhe: levanta-te e entra na cidade. Está indo. what you wanted to Não faça o que você queria fazer, e lá te será dito o que te convém 7, fazer. 7. 7. And the men E os varões with him que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. verse 8. 8. Verse 8. And Saul E Saul levantou-se the earth da terra when e, his eyes abrindo opened, os olhos, he saw no man. não viu ninguém. Vision had blindfolded him. A visão, They led him e guiando pela mão, and brought o conduziram into Damascus. a Damasco. 9, 9. 9. And he was 3 days without, E esteve 3 dias sem ver, did eat e não comeu nem after meeting. bebeu. Depois dele se encontrar com o Senhor, He
continue to do after that? O que é que você vai continuar a fazer depois deste tempo? Depois de ouvir a mensagem. The Lord has spoken to you. E o Senhor falou para si. Spoken to the Lord. E você falou para o Senhor. E o Senhor disse: I'll talk to you again. quero falar contigo de novo. Go to Damascus. Mas vá a Damasco. Quando chegares lá, You're waiting. espera. I'll send the message. Mandarei a mensagem com o mensageiro para si. Será que você tira fora a convicção? Look at verse 10. 10. In verse 10, 10. there was a certain E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. to him, E disse-lhe the Lord, o Senhor em visão a Ananias: in a vision. Why? Because God had said por que apareceu em visão? Porque Deus disse: the prophecy esta é uma profecia de Joel. days of Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. men. E os velhos sonharão sonhos. E os jovens, como Ananias, terão visões. Não me diga There's no vision. que não há visão nunca mais. Saw this. I saw, Eu vi isto. Aqui é a igreja bíblica, aqui nós não seguimos visão, então não é Deeper Life. filled church. Então não é uma igreja cheia do Espírito Santo. Se for uma igreja cheia do Espírito Santo, verão visões, Dreams. sonharão sonhos. Alguém disse: Because it's vision. por que visão? Because it's dream. Por que sonho? You don't take that. It's Não aceita isso. É só o que vê, é abertamente. the only thing É a única coisa said. que aceitam. You're not in deeper life. Então ainda não estás na Deeper Life. Se estás na igreja profunda, há sonhos, Trance. há visões. Say, Continua dizendo: in a vision. e disse o Senhor em visão, Ananias. And he said, E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. 15. 15, it said, Disse-lhe, God said, porém, o Senhor: Ananias, go thou, vai, for he is porque este é para mim um vaso escolhido to bear para levar name o meu nome diante dos gentios and the e dos reis e children dos filhos of de Israel. Israel. Look at verse 16. 16. In verse 16, 16. for I E eu should lhe mostrarei quanto deve must suffer padecer them say, pelo meu nome. 17. 17. Ananias foi. Way. And the Lord spoke to him, Quando o Senhor falou para ele, put the message não colocou a mensagem atrás. why. Não perguntou por quê. Tudo que o Senhor falou para ele. Levantou-se Went e Ananias foi. a lot Já ouvimos muito aqui, desde que iniciamos. Desde que iniciamos. when we leave Quando nós partirmos deste lugar, Ele espera-nos que a gente obedeça. Só obedeça, só obedeça. Esta é a mensagem. Quando a mensagem vem assim, há uma coisa a fazer, só obedeça, só obedeça. Assim Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: brother Saul, irmão Saul, irmão Saul, irmão Saul. Ainda não tinha sido batizado na água, mas era irmão Saul. Ainda não tinha sido trazido na comunhão dos filhos de Deus, irmão Saul.
aceitaram a Ele, as his Lord, o, Savior. o Senhor como seu Senhor Salvador, Ele chamou ao seu Senhor, começou a obedecer ao seu Senhor, To the city, e foi à cidade, waiting. esperando, orando, He will do. aquilo que o Senhor iria lhe fazer. Irmão Saul, Say, ele continua dizendo, o Senhor even Jesus, Jesus, Lord, não há um outro Senhor, é Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que mightest tornes see a ver and be e sejas cheio the Holy Ghost. do Espírito Santo. O ponto aqui está claro. Ali havia um homem But now que tinha sido convertido também. your sin, look, Era um santo justo. 3. the command to O mandamento servant, para o servo renovado. O mandamento para o servo renewed servant. renovado. Looking Atos Acts chapter 26, 26, reading from verse 16. 16. 26, verse 16. But rise, Mas levanta-te stand e põe-te sobre thy feet. os teus pés. You meet the Lord, Você encontrou ao Senhor, falou com o Senhor, talks to you. e o Senhor falou para si, levanta-te. Don't wobble, stand. Não seja teimoso, levanta-te. Não rejeite, levanta-te. Don't dilly-dally, stand. Não fica, levanta-te. O Senhor lhe mandou. Cease, No versículo seguinte, stand on thy feet. ele levantando-se pelos seus pés, porque te apareci para isto. This purpose. A new purpose comes O novo propósito vem na sua vida. A nova chamada vem na sua vida. E isto porque see, you think about, a coisa mais alta de que estás pensando, buscando, você coloca todos os seus recursos neste propósito novo na sua vida. unto thee, Para-se por isto, to make para te pôr por makes of you é o que ele faz de ti agora, que passa a ser importante. your former project O seu projeto antigo, to make o que tu querias fazer de si mesmo, de si mesma, tudo isto já foi para fazer de ti. before I knew the Lord, Eu, antes de conhecer ao Senhor, the purpose, eu tinha os meus propósitos, tinha um objetivo. even at the name Eu, to bear, eu lembro do nome que eu queria ter, Lord, mas save me, o Senhor me salvou. me a purpose, Me deu um propósito, um projeto, um trabalho, uma chamada no ministério. as He made you to do. Deus te fez para você fazer o quê? Depois da conversão. As He planted Aonde Ele te colocou para você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer? Será que tens um foco, tens uma determinação, tens uma busca de tornar a witness, um ministro, uma testemunha those things, destas coisas que tens visto como of those things daquelas pelas quais te aparecerei to thee. ainda. After your conversion, Depois da sua conversão, Christ continued assim que Cristo continuou a aparecer para si, after the message depois da mensagem